você estar aqui conosco. Já Ah, eu fizemos uma também, live Nath. juntas, né? Na época que era pelo YouTube. Então, agora estamos pelo Instagram, oficialmente. Então, se puder apresentar para o público que não te conhece, né? Quem é a Naná? Quem é Naná? Essa é uma pergunta filosófica, eu também não sei. Estou procurando Tá respostas. certo. É minha busca. Bom, eu sou a Natália Ganda, eu sou uma sagitariana, buscadora. Eu trabalho no meio jurídico, eu sou analista jurídica aqui do Ministério Público de São Paulo Uhum. e eu atualmente busco no direito a questão da ética dos animais e sou espírita há muito tempo, sou uma voluntária, uma pequena formiguinha da Seara Bendita, que é um centro espírita aqui de São Paulo, que é uma casa maravilhosa, minha família de coração. E então eu junto a o meu estudo profissional com aquilo que me move, que é a questão espiritual, a questão de por que estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, quem somos, né? A grande pergunta, quem somos nós? E acredito que refletir sobre o nosso relacionamento com os outros, incluindo os animais, é a grande pergunta, é a grande chave para essa busca. E por isso que eu sou uma das membros do MOVE, para mover aquilo que há Maravilhosa, dentro de mim e o que tem do lado de fora. Né? A mudança começa em nós. com E, certeza. enfim. Linda. Eu E sou sobre tutora de 9 cachorrinhos, 3 gatinhas, e que são amados, muito amores, todos eles resgatados de que situação lindo. de vulnerabilidade, e eles deixam o jardim da minha vida muito mais florido. Que lindo! Ai, que maravilha. Eu também tenho esse sonho, né, de ter uma casa e poder ter muitos animais resgatados, né? E sobre o seu artigo, Naná, o que que te inspirou a escrever sobre a lei do trabalho? O que que você achou que, dentre todos os artigos que o MOV já escreveu, esse especificamente precisava ser escrito, precisava ser abordado? O que que te motivou? Bom, primeira motivação, assim, no meio espírita. Eu não sei se você tem já teve essa sensação, passou por alguma situação assim, mas eu já ouvi muitas vezes que os animais, o trabalho dos animais é servir ao ser humano. Então, que o trabalho de uma vaca, por exemplo, é fornecer a carne para o ser humano. E isso, desde que eu despertei para a questão dos animais, sempre me incomodou muito, porque trabalho é uma coisa, exploração é outra. Trabalhar é aquela velha frase, né? Se eu gosto daquilo que eu faço, eu não vou ter que trabalhar nenhum dia. No sentido de o trabalho ele tem que nos dar prazer, tem que ser a sensação de utilidade. É isso que faz com que nós trabalhemos todos os dias. Senão a gente levanta com a cara, eu vou ter que trabalhar hoje, aí põe uma roupa, vai trabalhar, volta para casa triste, porque desperdiçou seu tempo. E se tem algo que temos na vida é o tempo, o resto é tudo emprestado. Mas o tempo realmente é nosso. Nós escolhemos o que queremos fazer com o tempo. Poxa, os animais, se eles estão aqui e eles vêm da mesma fonte criadora que nós, será que Deus, em sua imensa misericórdia e amor, faria uma vida que o trabalho dela seria ser morta para servir para mim? Isso para mim não tinha muito sentido. E um dia, conversando com o Rafael jogou a peteca. Ô, Naná, você podia falar disso. Aí vou fazer. Ele ligeiro, Rafa E, ligeiro. e por coincidência, assim, né, a vida, eu, eu peguei essa responsabilidade de fazer o artigo umas 2 semanas antes de realmente começar a escrevê-lo. E
no dia que eu sentei, falei, hoje eu consigo sentar aqui e escrever, era o dia de comemoração da Lei Áurea. E Uhum. aí, nossa, e assim, eu começou a ver uma enxurrada de coisas na minha cabeça, né, assim, a escravidão, ela tem muito a ver com o que nós fazemos hoje com os animais. E não a escravidão, claro, não é apenas a escravidão que tivemos aqui no Brasil em relação aos nossos irmãos do continente africano. Não, a escravidão ela é muito, muito antiga, é uma prática milenar. E né, nós tivemos, na época de Jesus, inclusive, tinha escravidão. Então, Uhum. é trazer esse tipo de fundamento. O mesmo fundamento que justifica a escravidão é o que justifica ainda o que fazemos com os animais. Eu Uhum. Nathalie, não tenho dúvida quanto a isso. Uhum. Sobre essa questão, você coloca. Eu achei assim que você usou praticamente metade do artigo, né, para falar sobre semelhanças que acontecem entre as duas práticas de escravidão, a escravidão humana e a escravidão animal, e qual contexto nós estamos hoje no século XXI. Então, se você pudesse selecionar exatamente o que tem de semelhante, essa parte histórica, eu acho que é muito interessante, porque eu percebo que a gente recebe muita crítica da população preta, né, dos ativistas pretos, que não são veganos, achando que a gente está se aproveitando disso para fazer uma relação equivocada, isso gerar um tipo de racismo. E, na verdade, é uma linha muito tênue entre você não se aproveitar disso, né? Aliás, se aproveitar disso e você entender que existe uma relação de uma relação assim entre os dois tipos de opressão, né? Muitas vezes vindo da mesma origem, né? Ou às vezes o animal sendo uma coisa mais anterior do que a escravidão humana, sabe? Então, assim, eu já tive algumas discussões interessantes com amigos meus que são pretos e que faziam críticas a esse tipo de coisa, e eu acho interessante a gente perceber que, na verdade, não. É só para a gente entender quanto eles são semelhantes, né? E quanto a gente poderia aproveitar muito se a gente lutasse pelas duas causas, né? É, eu, eu penso assim, Nath, todas as situações de domínio, isso teve em relação a mulheres. É recente a possibilidade de nós duas mulheres estarmos aqui falando, usando a nossa liberdade, nosso direito de ser quem somos e de Uhum, buscar ser alguma coisa. E todas essas relações de domínio, elas têm uma raiz, e a raiz é a mesma, é a ideia de superioridade. Nós estamos, é claro que estamos num mundo que ainda sofre e ainda existe em muitos lugares a questão do patriarcado. A gente não tem como dissociar isso da história. Da mesma forma como nós temos, por questões N, que se eu fosse falar aqui a gente ia ficar 3 horas, da questão da escravidão em relação a pessoas que têm a cor de pele diferente, que são de etnias diferentes, que são de credos diferentes. Nós temos isso ainda no mundo inteiro. É um combate e é uma luta que não se extingue ali, acabou, por exemplo, Lei Áurea. Não é que, nossa, Lei Áurea libertou e, nossa, tá tudo lindo. Não, é um marco, nós estamos em um processo. E nós ainda vamos ter uma boa... São batalhas, batalhas, e elas são todos os dias. Então, até foi interessante que no dia que publicou o artigo, eu tinha terminado de escrever no dia 28, se eu não me engano, e no dia que publicou o artigo, foi o dia que fizeram todos os movimentos, né, toda a movimentação por conta da morte de George Floyd. uhum, E assim, tem que fazer, Nathalie, acho que tem que fazer. É claro que nós temos que sempre usar a força do amor, que é a maior força que existe. Então, mesmo quando vem o ímpeto da violência, do querer machucar o outro, porque nós temos isso, eu tenho isso, você tem isso, todo mundo tem. E uhum, segurar esse ímpeto da violência e transformar, como o Gandhi coloca, né? O Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, que a nossa revolta
ela é a maior força que a gente tem para fazer o bem, para transformar o mundo. O mundo precisa ser transformado. Nós estamos um pouco distante ainda de um mundo feliz, de um mundo é, ideal, né? E então a questão é mais a gente saber que juntos somos mais fortes. Todas as formas de domínio, a meu ver, tem que se juntar e ver que a libertação animal, como é aqui a nossa batalha, ela está dentro da libertação do homem, ela está dentro da libertação humana. Quando nós nos libertarmos do orgulho, da prepotência, da arrogância, em relação às outras vidas, independente da espécie que elas sejam, seja vida humana, seja vida animal, seja vida vegetal. O que leva um ser humano a ir lá e devastar uma floresta como a Amazônia, por exemplo? Se não a sua arrogância, a sua ideia ilusória de, olha, eu posso, eu sou mais do que essa árvore. Vai lá e derruba uma samaúma. E só que não percebe que com essa venda do egoísmo tá se ferindo, tá se matando. Enfim, são considerações. É claro que o racismo é uma coisa, a escravidão é outra. O racismo tem raízes, né? tem ligações, por certo, na escravidão. Joaquim Nabuco, ele tem um livro, o Abolicionismo, que ele traça ideias fantásticas. Eu estou lendo, ainda não terminei, porque é um livro que perturba, assim, sabe? Porque ele estava ali. Então não é que ele contou, ele viveu. E a gente ter essa consideração de que ninguém é menos do que o outro, e os animais também. Eles são inferiores no sentido que são nossos irmãos que têm menos poder, eles têm menos deveres do que nós. E nós, como irmãos mais velhos, nós temos deveres que eles não têm. E um deles, inclusive, é a preservação ambiental, é preservar a casa que todos residimos, certo? E eu fiz aquele paralelo para demonstrar circunstâncias. Circunstâncias vem de circunstare, é o que está à nossa volta. Então, sempre que a gente vai fazer uma análise sobre o que quer que seja, é importante a gente ter essa noção do o que está à volta. Por que aquela pessoa agiu assim? Por que eu agi assim? O que estava à minha volta? E essas circunstâncias, elas interferem nas condutas. E as circunstâncias que estavam ali no período em que, especialmente o Brasil, que é o foco que eu coloquei aí no artigo, o período que o Brasil explorou vidas humanas trazidas de outro lugar, e daqui também, não coloquei no artigo, mas que a gente explorou, a gente no sentido de seres humanos, nós exploramos vidas, nós fizemos um massacre, e o que restou, alguns bons a gente explorou naquilo que se tinha como sociedade correta à época. E que ainda lutamos para mudar isso. Então, as circunstâncias são muito semelhantes ao que hoje nós fazemos em relação aos animais. E o Brasil é um grande explorador de animais domésticos, né? Animais. E tráfico de animais silvestres. O Brasil tem uma riqueza incontável, inestimável de fauna, de flora, e tudo isso é visado por aqueles que têm o domínio e que querem mantê-lo. Sabe o que eu achei interessante, Naná? Uma coisa assim que chamou bastante atenção, né? Duas coisas. A questão, assim, de que na época, principalmente século XIX, quando as colônias, né, começaram a ter a abolição da escravatura humana, e aí começar a pressionar, né, outras nações também a abolir a escravidão, e o Brasil sendo um dos últimos, né? Em relação aqui ao Brasil, eu percebo que demora quase um século para a gente começar, para a gente ter ali a hora que seria o ultimato.
Então, no meio disso tudo, a gente teve o fim do tráfico negreiro, que você cita, né? A questão da lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? Se você depois puder explicar um pouquinho dela sobre. Mas eu achei interessante o paralelo, porque existiu naquela época pessoas que eram abolicionistas de seres humanos, né? Da escravatura humana, e que eram muito julgados. E pessoas que falavam assim, não, peraí, tudo bem, a escravatura ela é a base da economia brasileira, né? Do trabalho braçal. Mas eu acho que podem ter alternativas de bem-estar, né? Que poderiam amenizar isso. E aí eu entendi esse bem-estar como essas leis, né? Essas leis que aos pouquinhos foram é, diminuindo a carga pesada da escravidão, mas não anulando, até chegar ao ponto de realmente ter a escravatura. E aí, traçando um paralelo conosco, né? Os animais, o quanto a gente vê essa briga entre pessoas que querem a abolição animal e pessoas que acham que tudo bem usar os animais, só que com bem-estar. Daí, se você puder comentar, seria interessante essa relação. Esse processo de mudança. É difícil eu vejo muitas pessoas que despertam, especialmente aqueles que recentemente despertaram para a questão animal, querem quebrar tudo e tem que ser para hoje. No meu íntimo, meu mundo ideal, o meu ideal é que fosse hoje, vamos lá, sancione uma lei que acabou a exploração animal. Mas esse é o ideal, não é o real. O real que a gente tem é usar os meios que estão aí, os instrumentos. E é claro que quando a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade, os instrumentos vão melhorando, os instrumentos vão se aperfeiçoando, porque nós vamos nos aperfeiçoando. É meio que você dá para uma criança um lápis Faber-Castell normal. Aí, conforme ela vai crescendo, aí você já dá um lápis Faber-Castell profissional. Você não vai dar um estojo de R$2.000 para uma criança quebrar e jogar no chão, não é? Então, é um processo. E é claro, no meu ponto de vista, nós estamos atrasados. Esse processo já era para ter começado. Então, é urgente, sem pressa, porque a pressa ela não deixa nada perfeito e né, ela nos afasta muito, mas ter essa questão de urgência é hoje. O que a gente pode fazer hoje? Olha, hoje eu posso tirar a carne do meu prato. Tira a carne do prato. Mas, enfim, a questão essa foi a minha finalidade, a minha intenção, o propósito de colocar. A gente começou isso, não que não tenha tido vozes anteriores, óbvio que teve. O processo aqui no Brasil para abolir a escravidão, ele foi longo e foi intenso e foi muito violento. Então, em 1831, teve a Lei Feijó, que foi o primeiro marco, digamos, jurídico. E até 1888, que foi o sancionamento da Lei Áurea, a gente teve em 1845 a questão da Inglaterra falar, que a Lei Feijó, aquela expressão que a gente tem, é para inglês ver, veio da Lei Feijó, né? A Lei Feijó era para inglês ver. Então, era falando que os escravos, né, que entrassem no Brasil a partir daquela data, eles seriam livres. Só que não era. Os ruralistas da época fizeram, tô nem aí. Imagina, se hoje já é difícil a gente fazer cumprir, com as facilidades que a gente tem, né? Imagina naquela época, era bem pior. Então, mas os ingleses viram e agiram, né? Eles sancionaram uma lei falando que, olha, se pegasse navio negreiro, os tripulantes seriam julgados como pirata. E isso aí era terrível. Para quem assistiu lá o filme de Johnny Depp, lá o Piratas do Caribe, né? Pirataria existe até hoje, uma coisa bem engraçada, existe até hoje. Mas era bem dura assim, a sanção. Enfim, aí depois disso que veio a Lei Eusébio de Queiroz, que foi falando do tráfico, né, extinguindo o tráfico negreiro. E isso demorou, olha a minha cola, que em 1831, a Eusébio de Queiroz foi em 1850. Então, quase 20 anos entre uma e outra, e eram coisas extremamente próximas. Aí a gente teve a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, que era
assim, não adiantava Quase muito. inútil, né? Inútil. E a Lei Não Áurea, chegavam nessa idade, né? não. De 60. E era até, se for pensar, era até melhor pro senhor, né? Porque ele se livrava, né? Que essa é Exatamente. a mentalidade de quem explora vidas. E a gente vê Uhum. hoje isso em relação aos animais. Eu frequento um santuário de animais que teve um cavalo que chegou lá, ele foi explorado a vida inteira. Aí quando ele ficou velhinho e já não podia mais trabalhar, na plantação de batatas, inclusive. Então a gente come batata, os veganos comem batata, e a atenção da gente ter em relação a de onde está vindo aquilo que eu consumo, qual que é a origem. E o Uhum. cavalinho foi explorado a vida inteira. Quando ele ficou velhinho, não dava mais, né, para fazer ali o trabalho dele. O dono, vou usar o senhor dele ali, levou ele até o santuário e olha, eu vou largar ele aí, você quer para você? Uhum. Então, é mais ou menos a lei do sexagenário, se a gente colocasse em relação, Ela, né? né, para os animais. E então, esses marcos foram 57 anos, né? Teve um período aí de 57 anos entre um e outro. E em relação aos animais, a gente está bem longe. O Código Civil 2002 é um código que nasceu velho, mas ainda ele trata os animais comparado com máquinas. A gente encontra lá, no mesmo artigo, ele fala dos animais que são consumidos, né? E as máquinas. Então, a gente tem que dar ainda bons passos. A gente não começou nem ainda com a questão da entrada, né, dos animais. E hoje a gente explora os animais que são ditos de consumo. Eles são considerados como indispensáveis para a economia. E a Tem isso gente, também, né? e você vê, a gente está passando agora por um período diferente e Uhum. preocupante. E, Uhum. se você der uma procurada assim, em canais de agronegócio, enfim, vai achar lá. A preocupação deles pô, a gente está tendo que fechar frigorífico, né, o abate não está na velocidade que era. Então, Uhum. são as mesmas circunstâncias. A gente tem que mudar. E como que a gente muda isso? Começando por nós. Então, eu paro de consumir o que vem de um animal, eu vou estar desestimulando essa indústria. Eu vou estar Uhum. mostrando para eles que, olha, eu não quero mais. Estou fazendo Uhum. uma linha de semelhança ali com a escravidão. Quantos fazendeiros começaram a falar, eu não quero trabalho escravo aqui. Então, isso desestimula o negócio. Uhum. E hoje a gente tem uma coisa que é muito chocante, que são os navios com carga viva. Que Então, os é, navios negreiros daquela época hoje são navios de bovinos. E também, basta exatamente. jogar na internet, colocar lá, que vai ver foto de vaca pendurada, sendo, né, puxada. E são cenas Vômito, né? fortes, Fezes. vômitos. Uhum. Os animais que às vezes Uhum. caem no mar, eles não estão nem aí, é um a mais, deixa ali. Muito Eles já parecido, né? incluem, né? Eles já incluem no número de animais que vão a bordo a porcentagem de perda. Então, Eu sei disso. e, como se fazia com os Uhum. escravos. Isso não tem, a gente não tem como Uhum. negar, né? Mas então, E Naná, se isso é o conceito de trabalho que nós consideramos equivocada aos animais, né? Porque seria então uma escravidão, o que seria então para o espiritismo a lei de trabalho atuando em relação aos animais, então, especificamente? isso, o espiritismo, ele é certeiro no livro dos Espíritos. A gente que fica floreando e arranjando desculpa para agir de outro jeito. O livro dos Espíritos, vamos pegar as circunstâncias do livro dos Espíritos, certo? O livro dos Espíritos, ele foi escrito quando ainda havia escravidão, inclusive no Brasil.
E o Livro dos Espíritos fala sobre a escravidão. E fala pouca coisa, mas fala objetivo, ele é direto. Os espíritos não ficaram floreando muitas coisas, eles foram diretos. E isso é uma coisa que eu coloco até no artigo ali, Isso. um parágrafo falando disso. Porque vem algumas perguntas, mas todas elas visam mostrar ali as desculpas da época em relação ao trabalho escravo, em relação às pessoas, aos seres humanos. E o Livro dos Espíritos, ele traz na questão... Ai, Acho que é minuto... 677, não é? 677? 677, né? Ele traz Tá no roteiro. Não, mas enfim, basta olhar o artigo lá que tem o número da Acho que questão. o Rafa colocou aqui, ó, ele colocou, Livro dos Espíritos. Tudo na natureza trabalha. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho com a sua inteligência é limitado ao cuidado de sua conservação. E até você fala no artigo, né? Você fala assim, porque existe todo um ecossistema, né? Uma coisa holística. Então, cada função que um animal, desde o menorzinho, desde a formiga até o maior animal de todos, né? Uma baleia e tal, podem exercer, são fundamentais para a manutenção desse ecossistema, né? Então, seria mais ou menos essa pegada, a questão do trabalho. É isso. E o que o Livro dos Espíritos nos traz é exatamente isso, que o trabalho, como que se aplica a lei do trabalho para os animais? Ela é diferente da nossa, porque nós temos que nos conservar, então está na lei do trabalho do humano cuidar da saúde, por exemplo. Aí entra também a nossa alimentação. Se eu como besteira, se eu entupo minhas artérias com gordura animal, será que eu estou cumprindo essa lei do trabalho? Eu estou deixando de conservar o corpo, que é um instrumento, nós não somos o nosso corpo. Ele é um instrumento e eu tenho que cuidar do meu instrumento. Lembra do lápis de cor lá da criança. Se eu jogo o lápis de cor na parede, quebra e eu não consigo fazer nada. E os animais, eles têm isso também. Só que eles têm uma coisa, eles não têm algo que nós temos. Que na nossa lei do trabalho se inclui a questão de evolução. Mas evolução não egoísta, altruísta. O que eu faço para o bem de todos? Então, é um dever, está na nossa lei do trabalho. E os animais, eles têm, objetivamente, está lá no Livro dos Espíritos. O trabalho se restringe à conservação. E quanto a isso, a gente passou do limite de cooperação nesse sistema em que estamos e passamos para o domínio. Infelizmente, a gente domina. E eles não têm a possibilidade de nem se conservarem. Eles não vivem por eles. Uma vaca que está lá numa Parmalat da vida, numa leite lá na fazenda, ela não está cuidando da conservação dela. Ou será que está? Com máquinas colocadas lá nela para sugar o leite, que é para um bezerro. Além de tudo, ela deve ser mãe para ter aquele alimento, né? Ela nem tem a questão de se preocupar com a sua conservação, porque tudo é fornecido. E não é fornecido porque a vaca é bonitinha e quero manter porque eu gosto da companhia dela. É porque eu tenho o intuito de extrair dela um produto que é de meu interesse. Então, eu vou alimentar bem, isso a gente vê muito na veterinária. Eu vou dar uma água fresca, vou dar sombra, vou dar um ambiente ventilado, com uma temperatura ótima para ela, a melhor ração de melhor qualidade, e vou dar a melhor linhagem genética para que ela tenha todos os atributos físicos que me interessam. Então, é uma coisa assim que a gente transformou em monstros, né? Esses animais que não tem nada a ver com como eles eram na natureza. Extraímos dele, modificamos a sua constituição física para o nosso prazer. Nossa, acho que isso é uma das coisas mais pesadas, né? A gente tirou dos animais o direito deles se pertencerem a eles. E isso é domínio. E isso é escravidão. Então, como fizeram em relação a nós, mulheres. As mulheres não tinham, e em alguns lugares não têm ainda, o direito de se pertencer a si. Então, o quanto que nós estamos interferindo na vida do outro. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer em todas as vidas. E dominamos algumas espécies. É interessante, como você muito bem colocou. Não é que eu cuido da vaca,
não é que eu cuido da búfala, né? Porque Uhum. a vaca tem lactose, então eu não tomo, porque faz mal. Porque eu fico inchada com lactose. É óbvio, é para fazer um bichinho que nasce desse tamanho, crescer exponencialmente em 2 meses. Aí, ó, você vai É. ficar inchado. E aí eu vou tomar leite, comer queijinho de búfala. Uhum. Esses animais, eles não são cuidados porque eles são boas companhias. A maioria das pessoas Uhum. tem medo de búfala, certo? Né? Um chifrão lá, cara de brava. Mas a gente E conseguiu fazer eles ficarem dóceis até, imagina, ela tem uma sim, estrutura, mas a gente conseguiu selecionar até para ficar meio dócil, mas mesmo assim assusta, ele é bem maior do que um boi. sim, sim. Sim, não, eu tenho amizade com uma búfala. E é outra. Não está no artigo, mas é uma consideração que eu acho que é necessária aqui. A questão do reflexo das nossas emoções, do que a gente exterioriza para o mundo em relação aos animais. Como o irmão mais velho, se o irmão mais velho ele é violento, a tendência do irmão mais novo ver aquela conduta e também ser é grande. É, verdade. E nós ainda somos violentos, nós não somos seres pacíficos. A gente pode falar com calma, a gente pode, fica todo lá bonitinho, mas a paz está em nós, mas nós ainda não acessamos, porque Uhum. né, na sua essência. Porque a gente tem tantos véus entre o que. Né, tem um. Agora eu não lembro dele, o nome dele. É um neurocientista. Ele fala que a gente tem assim, né? Aqui é o que eu mostro para o mundo, e aqui é o que eu realmente sou. E a gente tem que tirar esse espaço. E o que está nesse espaço Uhum. aqui? Egoísmo, Orgulho. orgulho, vaidade, as Uhum. ignorâncias. E, e é isso que a gente mostra para os animais. Todo esse meio aqui, a gente está mostrando para eles a violência. Então, Uhum. se eu não mostro para o meu irmão mais novo como é ser amoroso, como é ser misericordioso, compassivo, como que eu posso Uhum. esperar dele uma atitude que nem eu tenho ainda? Então, Então, exatamente. Tem a questão também, até me lembrou que no seu artigo você fala que o trabalho, o que que seria às vezes um trabalho de cooperação entre seres humanos e animais? Aí você dá alguns exemplos, né? Cão-guia de cegos, cães que trabalham na polícia, né? Para segurança, para rastreamento de droga, zooterapia, ecoterapia, acho que assim fala, que é com equinos, né? A zooterapia que os animais são treinados para serem muito dóceis, muito carinhosos, para serem levados em asilos, hospitais, para ter esse trabalho bondoso. Então, nesse sentido, né, não é um trabalho que domina, né, é um trabalho de cooperação entre duas espécies, cooperação. harmonioso. Então, nesse caso, tá perfeito, né? E aí, o contraponto disso que você põe é a questão da nossa relação equivocada, dessa nossa inter-relação, né, em relação às pandemias. Você cita a questão do que a gente está vivendo, né, da Covid-19, que é essa relação equivocada. O que é mais ou menos isso, assim, dentro do seu artigo? Eu coloquei essa consideração quando comecei a falar da indústria da morte. Quem usa o termo indústria da morte, inclusive, não é nem. Não somos nós, não sou eu. É o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz no livro Missionários da Luz, psicografado Ah, por Chico Xavier, né, que é um uhum, dos que acompanha ali o nosso lar. E é uma obra que quem chega para a doutrina, né, para o espiritismo, geralmente lê. E o Alexandre, uhum, ele dá esse nome, indústria da morte. E o Covid, ele, limitando aqui, né? Ele é um forte exemplo dessa nossa interrelação e da nossa interdependência e da nossa insensatez. é, Porque na ecologia, e eu cito até um trecho do livro do André Trigueiro, que verdade. eu não conheço outro que fale sobre o espiritismo e a ecologia, e né, de uma maneira tão clara assim. E Uhum, a ecologia, ela mostra pra gente que estamos todos conectados. E essa pandemia mostra muito bem isso.
como vem o consumo de um animal silvestre na China, na cidadezinha da China, se espalhou para o mundo inteiro, fazendo o estrago aí que está fazendo. Uhum. E, E não só em e relação a animais silvestres, né? Todos os animais que nós sim, colocamos confinamento, exato. né, aqui no Brasil e tudo mais, a gente tem que ter todo um cuidado, né, de manejo para que doenças não sejam transmitidas para seres humanos, porque são passíveis, né, dessas doenças serem transmitidas. Então aí a gente tem que tomar todo o cuidado, mas aí você fica pensando, será que esse cuidado é necessário? Será que eu preciso manter esses animais nessa situação para alguma coisa que eu julgo ser necessário, né? Fica essa reflexão. Você coloca até, inclusive, em relação ao panorama não só de doenças, mas de impacto que nós tivemos em 2019 da produção animal, né? Acho que seria Sim. muito interessante se a gente lesse esses dados, para colocar as pessoas, assim, né, justamente nesse contexto que a gente está falando, né? Até porque, como a gente está falando de lei do trabalho, se tem um lugar que os Sim, animais são colocados para trabalhar, é na alimentação. é. Eles Xuxa, são trabalhadores aí. Quer ver? Acho que eu tenho aqui. achei. E Só 2019, né? Pode ler só aí, por 2019. favor. E ó, uma coisa que eu grifei aqui no meu artigo. Os animais obedecem à lei do trabalho pela simples existência deles. Basta serem respeitados em suas funções naturais dentro do sistema do qual também fazemos parte. Isso é ecologia e isso é lei do trabalho para os animais. O que a gente está fazendo com eles não é trabalho, é exploração, é domínio. E pode doer no ouvido Uhum, de alguns, mas é a verdade. E conhecereis a é verdade e a verdade, verdade vos libertará. Isso quem disse também não fui eu. verdade. Ai, olha, um ponto aqui, vou pular, vou chegar lá, mas Tá. a questão 604 do Livro dos Espíritos, ela fala que tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E diz Uhum, que só quando sua inteligência, nossa, tá, humana, tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que ele, ser humano, poderá ver claramente na obra de Deus. uhum, E que a gente ainda, perfeito. nossas ideias são limitadas, que fazem nos ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Ou seja, Nossa, né? com certeza. Orgulho e arrogância são as vendas para a nossa visão de Deus. Visão de Deus, É. evolução espiritual. A gente não tem ainda a condição de saber o que é Deus, porque nós não somos evoluídos suficientemente para isso. Então, temos que É. trabalhar nosso orgulho e arrogância. Uhum. E Ele vamos até lá. continua na questão, né? Tipo, na questão, mesmo a questão 607, você até grifou uma parte que é crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as criaturas. Né, que é um argumento de Exato. achar justamente do antropocentrismo, né, de achar que os seres foram criados por Deus para nos servir e esquecem que nós surgimos há 200 mil anos. E todo o tempo anterior vieram animais absurdos, né, assim, de Exato. complexidade, de inteligência, e que já foram extintos pela própria natureza, né? Então, não foram criados para nós, a gente não existia. É uma coisa Exato. simples, né? O argumento cai, ele é muito falho. E daí, Exato. em relação aos dados, né? São dados do IBGE. Ele Isso. fala que, vou colocar só a quantidade total, 32 bilhões, né? Não, milhões. 32 milhões de bovinos, eu vou arredondar, 46 milhões de suínos e 5 bilhões e 800 animais, e 800 milhões de frangos foram abatidos só em 2019 no Brasil. Isso sem contar o peixe, né? A pesca Isso. predatória. E aí, Peixes e então, crustáceos não totalizando estão. o total, sem a pesca, né? São 6 bilhões de animais abatidos legalmente, Em né? um Os ano. E no ilegais. Brasil. E, tipo assim, dentro da veterinária a gente estuda que são 40% dos abatedouros que existem no Brasil são clandestinos, são ilegais, não tem qualquer noção de higiene, de bem-estar animal, então eles não estão contando aqui nesse valor, Não. não está registrado no IBGE.
Então esse número é muito maior, Não, é né? muito É um maior. absurdo, é um Ah, genocídio. as granjas também, esse número de frangos é só de granjas que tem mais de 10 mil galinhas. Ah, sim, você Então, fala isso também. as pequenas não estão. E assim, isso, gente, é só entrar no site do IBGE, colocar lá que É, tem os gráfico. domínios. Não é brincadeira o que a gente está fazendo com a natureza. Não tem. A gente pode ir para qualquer período histórico anterior ao nosso, que a gente não vai encontrar período algum assim. O que a gente está Exatamente. fazendo é irresponsabilidade, é arrogância, é egoísmo. A gente não está pensando nem nas futuras gerações humanas. Eu Ah, eu não estou penso nem para aí nós, para os né? animais. Tudo bem, você está aí para a sua raça? Tá? É. Então, olha para frente. Uhum. Senão, não adianta ter filho, não adianta querer ter neto. A gente está destruindo. E isso não é. Ah, é o espiritismo dizendo, não é a ciência. É ciência, a ciência está Uhum. estampando isso na nossa cara, mas a gente fica lá, ai, mas é que é tão difícil, parar de comer uma picanha, ai, mas o meu leitinho da manhã. A vida é Uhum. feita de escolhas, eu acredito firmemente de que Deus, a força criadora que coloca a gente aqui, tem mecanismos de defesa, porque nós temos. Então, Uhum. não é uma espécie como a nossa humana que vai colocar, que vai extinguir um planeta como a Terra. Agora, É. a gente vai estar desperdiçando, como né, a gente vai desperdiçar uma oportunidade incrível de melhora, É. de, de crescimento espiritual, até para que possamos entender o que é Deus. Porque nós não sabemos, Uhum. nós temos ideia, a gente faz, Deus pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, mas a Uhum. gente não Estamos sabe, longe. né? Como os espíritos colocam por conta da nossa arrogância e egoísmo. Mas, Uhum. trazendo os dados aqui do IBGE, que Você eu acho coloca muito também a questão importante, da. Pode falar, desculpa. acho muito importante a questão dos laticínios. É isso que eu ia comentar, dos ovos e É, dos laticínios. Pra o gente ser uma coisa Brasil, integral, não falar só da carne. é, o Brasil, só o Brasil, em 2019, produziu 25 bilhões de litros de leite. Isso também, mais uma vez, considerando aqueles produtores que estão dentro dos parâmetros que são utilizados pelo IBGE para que entre na conta. É, Então, leite formal, né? exato, tem produtores que não entram nessa conta. E o que é o leite? Uma vez eu estava com os amigos e comentei, falei, não, leite, a vaca não produz leite assim, oi, sou uma vaca, tô com leite. Exato. Para a vaca produzir leite, ela tem que estar como qualquer mamífero, tem que estar amamentando. Eu sou mulher, Uhum. eu tenho peitos, mas eu não estou Uhum. produzindo leite, porque eu não estou amamentando. Agora, Exato. se eu ficar grávida e tiver um filho, o meu corpo, na sua imensa sabedoria, sua conexão divina, vai produzir leite para eu alimentar a minha cria. E é assim com as Uhum. vacas. E, enfim. E a pessoa não sabia que a vaca não dava leite se não estivesse amamentando. Eu Para achava isso também. essa minha amiga, a vaca naturalmente dá leite. Enfim, como o nosso cabelo cresce, o leite jorra da vaca. E infelizmente muita gente Uhum. pensa assim. É, enfim, e a gente tem essa exploração das fêmeas, mais uma vez, trazendo a questão do domínio. As fêmeas estão mais sob o domínio do que os machos. É. Fêmeas no Uhum. sentido inteiro, né? A gente muda o termo por razões inúmeras, mas a mulher, independente da espécie, ela é mais explorada. É. E, e aí entram as Tem, galinhas também. As tem um galinhas livro, né, cordeiras, que né? fala dessa relação, né, da a política sexual da carne. É um Sexual da livro carne. muito interessante para falar sobre a questão do patriarcado com o especismo, né, essa relação que existe. E as Isso. galinhas, né? Gente, é um absurdo esse número das galinhas, de produção de ovos, de frango. Gente, Não, pelo é um amor de absurdo. Deus, né?
confesso que na hora que eu abri a página do IBGE, eu tive que ler umas vezes, assim, porque era tanto zero, gente, eu nunca vi tanto zero junto. Eu ia falar isso agora. 46 bilhões de ovos em um ano. Em um ano. Assim, E assim, o índice do IBGE é malandrinho, ele não coloca o número de ovos em si, ele coloca o número de dúzias de ovos, tá? Então, o que vai aparecer lá, que no ano de 2019 foram produzidas, somente no Brasil, tá? E somente em 2019, cerca de 3 bilhões 833 milhões 665 mil dúzias de ovos. Dúzias, para gente que sabe, né? São 4 bilhões de dúzias de ovos, é um total de 46 bilhões de ovos em um ano, gente. É muito ovo. E assim, para ter ovo, tem que ter galinha. E as galinhas, né, como eu coloquei, esses dados eles incluem apenas os estabelecimentos com 10 mil ou mais galinhas poedeiras. Então, assim, o número é muito maior. E quando a gente faz isso com os animais, a gente está tratando eles como máquinas. Qual que é a diferença de uma galinha que fica botando o ovo lá em condições insalubres, cruéis, eu não achei outra palavra para dizer. Perdão se acabo sendo violenta com alguém, mas são circunstâncias cruéis. E a gente está tratando eles como máquinas. Só que os espíritos nos dizem, no livro dos espíritos, mais uma vez, questão 595, os animais não são máquinas, como acreditais. E, poxa, isso faz tanto tempo que a gente tem acesso a isso e a gente continua tratando do mesmo jeito. Naquela época não existia o WhatsApp, não existia celular, não existia Instagram. Não era impossível. Olha, eu tenho 32 anos. Eu tenho uma tia amada que mora no Egito. E o que 15 anos atrás, quando eu queria falar com a minha tia, eu tinha que ligar para telefonista para falar com ela. Quando começou a internet, telefonista, não era a sua época, né? Não, é que uma vez já foi telefonista, eu sei. Então já perdeu o emprego, porque não existe mais, né? E assim, mesmo na questão do começo da internet, era internet de escada, a gente tinha que marcar o horário para poder estar em conexão. Hoje eu quero falar com minha tia, eu ligo pelo celular, falo com ela. E então a gente tem que perceber essas circunstâncias. O mundo mudou, as circunstâncias nas quais estamos hoje são diferentes de 150 anos atrás, de 200 anos atrás. Só que o que a gente fez? A gente não mudou. A gente aperfeiçoou técnicas. E isso é perigosíssimo. Nós somos animais com um cérebro pensante. E isso é uma arma mortífera. Nós viramos armas mortíferas. Nós entramos na floresta, a gente derruba a floresta. Nós entramos na floresta, a gente mata os animais que estão lá. A gente destrói tudo. E a gente se destrói. E, enfim, e quando a gente está destruindo alguma coisa, e quando a gente está destruindo a nossa existência, a gente está destruindo Deus. Porque a gente não sabe o que é. Mas a gente sabe, isso aí aqui eu vou escapar, não é do Espiritismo, é do Bhagavad Gita, que é um livro, penso eu, que ele transcende qualquer religião. E lá ele diz, como o Raul colocou em música, Deus, nós estamos nele. Não é? Então, não, perdão, eu confundi aqui. Deus está em nós, mas nós não estamos nele. E, poxa, quando a gente se destrói, a gente está destruindo o nosso Criador. E é tão triste isso. É triste. E a gente deixa de alcançar a felicidade pela arrogância, pelo egoísmo,
pelo medo da mudança, porque a gente fica apegado a tradições, a culturas, e o que é uma cultura? É algo que, um paradigma, né? É algo que a gente coloca ali, porque, olha, culturalmente eu acordo, tomo café e como pão francês com manteiga. Tudo bem. Uhum. Mas que eu não vou começar a tomar suco verde, por exemplo, de manhã, porque eu quero meu café. Faça um caminho para chegar ali. Mas a gente É. tem que chegar. Para usar o lápis de Uhum. cor profissional, a gente tem que saber cuidar do lápis de cor, mas mais ou menos, Uhum. enfim. Então, Vai colocando alimentos que sejam semelhantes, né? Tipo, nesse processo de transição, e, vai experimentando. Eu como manteiga, mas então bota o azeite um dia para você ver como é que é. É uma delícia, pãozinho na chapa com azeite, e com orégano. É maravilhoso, assim, você vai descobrindo que existem coisas tão boas quanto, e você não precisa patrocinar isso, né? Estar presente nisso, participar disso, mesmo que é, indiretamente, né? Mesmo que você não está matando ou explorando diretamente, você está financiando. Então, indiretamente, você está mantendo essa indústria com esses números, né? Uma indústria que está o tempo todo querendo crescer, querendo produzir mais ovos, mais carne, mas a gente sabe, eu conheço os bastidores dessa produção. Então, quanto menos consumidores quiserem esses produtos, é menos demanda, então é menos oferta. exato. As coisas vão caindo gradativamente, até que vai chegar um ponto, daqui a algumas décadas, não sei, que a gente vai poder assinar uma lei áurea e falar: nós vamos abolir os animais, e todos os animais que estejam ainda sob o domínio do homem vão para santuário, vão ser cuidados, vão ter uma velhice, vão envelhecer naturalmente, né? E isso, assim, é o que você coloca, né? Inclusive, para a gente fechar aqui dentro das considerações finais. Você coloca que a mudança tem que vir em nós. Tem que começar, a gente fala tanto que no Move, né? A gente não quer forçar ninguém a isso, mas a gente quer que as pessoas despertem aqui dentro, para ter essa racionalidade, esse conhecimento dessa verdade que nos liberta, para a gente começar a pensar diferente e rever os nossos hábitos, né? Nosso consumo, não Sim. é? Para encerrar, né, essa questão, a mudança na alimentação é algo que todo mundo pode fazer. Todo mundo. Gente, a minha avó tem 95 anos. Ela virou vegana com 90. E assim, Que lindo! e a saúde dela só melhorou. Tá? Nunca é Ela, tarde, né? se Deus quiser, agora em julho ela faz 96 anos. E assim, a Uhum, gente pode. A questão é, a gente quer. Quando a gente entra no domínio do querer, a gente está no domínio da uhum, escolha. Então, que a gente possa ter discernimento suficiente, discernir uhum, é saber escolher entre o que faz bem e o que faz mal. Que a gente possa ter é, discernimento suficiente para fazer escolhas. E não porque o outro falou, tem isso. O outro falou, tudo bem, então o outro me falou o quê? Eu vou lá pesquisar. Usar. é, Isso aqui, gente, não é enfeite, não é para segurar cabelo, não, para segurar ombro, é para pensar. E uhum, pensar incomoda a gente, pensar incomoda o é difícil. outro, incomoda Uhum, muito. Quando o mundo vê a gente subindo a cabeça, assim, tirando, saindo ali da caverninha, tem muita gente que não quer, uhum, principalmente aqueles que estão com o poder na mão. é, E a gente não precisa ser deputado, a gente não precisa ser nada. É claro que são uhum, vozes necessárias e que a gente tem que ocupar importante. esse espaço, mas a mudança está na minha mão, naquilo que eu seguro, naquilo que eu compro, naquilo que eu financio, naquilo que eu Uhum, faço, naquilo que eu escrevo. uhum, que Então, fala. Uhum, é saber, e assim, a escolha é de cada um. As consequências nem sempre. Nós temos, uhum, dentro do nosso dever, a gente tem que ter a consideração de que as minhas escolhas, elas não interferem só a mim. Quando eu escolho matar alguém, eu estou tirando, só vai interferir em mim, não vai tirar a vida daquela pessoa que eu escolhi matar. Vai. Trazendo uma comparação aqui, que quando é uhum, para a espécie humana a gente entende um pouco mais, né? Se eu escolho matar alguém humano, eu vou estar colocando em risco, eu vou tirar a vida de uma pessoa, eu vou colocar em risco a paz pública, família. né? É, E tudo ali. Então, a família daquela pessoa que eu mato vai sofrer,
vai ser desestruturada. Todo o ambiente que aquela pessoa estava inserida vai ser atingido. Então, pensar como é mais fácil a gente trazer para perto um ser humano, pensa, só que em relação ao ser humano. E aumenta isso, aumenta o raio de De compaixão e empatia. atinge os animais. Fazer ao outro o que você quer que faça para você mesmo. Eu, como fêmea, não gostaria, não quero que coloquem um aparelho nos meus peitos para sugar meu leite, que eu nem tenho. Então, né, imagina ser inseminada artificialmente para você gerar uma vida e Uhum. tirarem o seu leite. É, E, enfim, que a nossa passagem pela vida não seja para prejudicar outra vida. Acabei de receber com isso de certeza. alguém aqui no WhatsApp. Muito E é bom. isso, que nossa passagem seja leve, que nossa passagem seja florida. E quando alguém, não é que o mundo inteiro, se for, que seja, mas que alguém lembre de nós como uma flor e não como Fantástico. carrasco. Né? Com E certeza. a gente está sendo carrasco, gente. Infelizmente, a verdade